Olá, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 9. Então, antes da gente começar a falar do tema que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Bom Dia com História, a gente vai compreender um pouquinho quais são as divisões da história. Então, lá na primeira parte da linha do tempo, nós temos a pré-história, que ela surgiu há 1000 anos antes de Cristo. Depois nós temos a Idade Antiga, que ela começou lá em 400 mil anos antes de Cristo. Depois nós temos a Idade Média, que ela começou lá no século IV a 476. Depois temos a Idade Moderna. E depois temos a contemporânea também, que começou lá no século XVIII, em 1789, com o início da Revolução Francesa e assim por diante. O que nós vamos conversar hoje no nosso quadro é a pré-história. Agora vamos entender o percurso da nossa postagem. Eu trouxe para vocês o conceito, o que foi a pré-história, para a gente entender quais foram as divisões do período da pré-história, o porquê da pré-história ser conhecida como o período da Idade da Pedra Lascada. Trouxe algumas sugestões de livros da pré-história para vocês conhecerem, trouxe alguns exemplos de desenhos animados que a gente pode trabalhar quando a gente trabalha os conteúdos da pré-história nas aulas de história e assim por diante. Nesse próximo slide, vamos entender o que foi a pré-história. Então, a pré-história é denominada enquanto o primeiro período da história do homem. Ela é caracterizada através da adaptação dos seus primeiros hominídeos ao ambiente. A gente teve muitas transformações ao longo do tempo. Divisão dos períodos da pré-história. Quando a gente fala na pré-história, a gente tem que entender que a pré-história é denominada enquanto um dos períodos mais fascinantes dentro da história do homem, devido à sua longa duração. Se a gente tomar enquanto base a questão do seu desenvolvimento técnico, a gente considera os seguintes períodos. Nós temos o período paleolítico, ou conhecido como Idade da Pedra Lascada, que surgiu o homem a partir de 12 mil anos atrás. Depois temos o período neolítico, ou conhecido como Idade da Pedra Polida, que surgiu há 12 mil até 6 mil anos atrás. Depois a Idade dos Metais, há 1000 anos até o desenvolvimento da escrita, e assim por diante. Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês algumas imagens de pinturas rupestres. Quando a gente fala de pinturas rupestres, são pinturas que são feitas diretamente na pedra. Por exemplo, a imagem de um boi, também de homens, também de cavalos, né? Pinturas rupestres. São pinturas pré-históricas, né? Que são feitas na pedra, e também naquela época da pré-história, eles utilizavam a técnica da mão negativo e assim por diante. Por que a pré-história é conhecida como período da Idade da Pedra Lascada? Porque o período paleolítico ele é conhecido como período da Idade da Pedra Lascada. Ele se iniciou a partir do surgimento do homem por cerca de 12 mil anos atrás. No próximo slide, eu trouxe algumas sugestões de livros sobre a pré-história. O primeiro livro, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Noah Harari, a pré-história dos dinossauros, e o livro de História da Arte, da Graça Proença, né, que uma das partes do livro fala sobre arte na pré-história, então traz um pouquinho do seu contexto também, assim como o livro da pré-história dos dinossauros traz um pouquinho sobre a trajetória dos hominídeos ao longo da pré-história, assim como os dinossauros, o quanto eles foram importantes para aquela época e quem foram os primeiros homo sapiens, né, de acordo com o primeiro livro que eu falei para vocês, Uma Breve História da Humanidade, do Noah Harari, e assim por diante. Vocês o exemplo de desenho animado que a gente pode utilizar quando a gente vai trabalhar o conteúdo da pré-história, nas aulas de história, como o filme da Era do Gelo, que ele mostra muito a questão dos animais, como é que era naquele período, naquela época, né, e assim por diante. Um outro desenho que a gente pode utilizar para trabalhar o conteúdo da pré-história, as aulas, né, de história, é os Flintstones também, que eles mostram muito como era o modo de vida, né, dos primeiros hominídeos, né, que viviam nas cavernas, assim, tem os dinossauros também, como é que era naquela época, e assim por diante. Próximo, Bom Dia com História. Qualquer dúvida do quadro, estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana, um abraço para vocês.